Boa noite a todos. Pessoal, muito bem-vindos à Comissão de Previdência Complementar. Eu gostaria de agradecer a presença da palestrante, doutora Patrícia Linhares, pela disponibilidade, e dos mediadores, doutora Lilian Pascoal e doutor Frederico Ribeiro. Muito obrigado pela disponibilidade para participar do evento. O debate de hoje, pessoal, é de um tema bem recente, bem controverso, bem polêmico, com várias nuances aí com algumas aplicáveis às entidades fechadas de previdência complementar. O tema do debate vai ser a LGPD no cenário da previdência complementar fechada. A Lei 13.709 de 2018, a chamada Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. Ela foi sancionada recentemente, ainda pelo então presidente Michel Temer, e sua vigência teve início, parte da lei, né, teve sua vigência agora em agosto, bem recente. Então, esse evento é para tratar das nuances relacionadas às entidades fechadas de previdência complementar, a aplicabilidade dessa lei para essas entidades, e serão tratados diversos pontos, como questão de vigência. No início, o doutor Frederico fará uma linha do tempo da lei. Eu estou aceitando o pessoal aqui, porque meu dedo toda hora vai na tela. O doutor Frederico vai fazer uma linha do tempo, explicando essa questão da vigência, e a doutora Patrícia abordará os temas relacionados à Previdência Complementar, dentre outros, como a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, vou passar para a apresentação do currículo dos palestrantes. A doutora Patrícia ela é advogada, mestre em Direito Público, MBA em Conselho de Administração, árbitra em Previdência Complementar, professora de graduação e pós-graduação e autora de obras no segmento de Previdência Complementar. Os mediadores são a doutora Lilian Pascoal, advogada e membro da Comissão de Privacidade e Proteção de Dados da OABDF, uma comissão recente também, depois se a doutora Lilian quiser fazer o convite aí a todos. E o doutor Frederico, cientista político, especialista em Direito Legislativo. As regras do debate, pessoal, tem previsão de duração de 1h30, e as perguntas serão direcionadas exclusivamente pelos mediadores. Então, os participantes que tiverem perguntas, eu peço que coloquem no chat, que será analisado pelos mediadores. Pessoal, eu coloquei vocês como host, se puder ir admitindo também as pessoas. Já admiti mais 3 aqui. E quem não estiver falando também, se puder colocar o microfone, deixar durante todo o evento o microfone no mudo, para não dar interferência. Então, eram essas as regras do debate. Sem mais delongas, eu passo a palavra ao doutor Frederico, que fará uma introdução de aproximadamente 10 minutos, e, na sequência, a doutora Patrícia Linhares terá a palavra por 1 hora, e no decorrer dessa 1 hora, os mediadores poderão lançar perguntas. Um bom evento para todos. Bem, boa noite a todos. Inicialmente, agradecer pelo convite de poder estar participando desse debate com vocês, trazendo um pouquinho aqui da minha experiência e aprendendo muito com a experiência de vocês. Quero agradecer também a todos aqueles que estão dispensando o seu tempo para participar desse momento com a gente, e agradecer aqui especialmente aos meus colegas, aqui a doutora Marlene, doutor Giovanni, doutora Patrícia, doutora Lilian. Prazer estar realizando esse evento com vocês. Pessoal, sem mais delongas, vou aqui compartilhar uma apresentação. Me ficou aqui incumbido de fazer uma breve linha do tempo do que aconteceu. Está todo mundo vendo a imagem? Tá, beleza. Antes de começar, só queria falar que, enfim, fiz um recorte arbitrário. Obviamente, os fatos, né, os momentos que eu selecionei, nem todos podem estar presentes nos estudos de vocês, mas tentei aqui selecionar os principais momentos desse processo de construção da LGPD.
para mostrar que, de fato, é um processo complexo, né, que se iniciou, vocês vão ver aqui que eu botei em 2010, mas continua até hoje, vai continuar aí provavelmente por vários anos, até nós termos essa lei mais sólida e mais presente aqui na nossa sociedade. Tá bom? Sei também que os temas têm sido exaustivamente abordados. Não vou poder também, por não ser o foco desse debate, entrar aqui em cada temática que a gente colocou, né, cada marco, mas está tudo disponível na internet. Se vocês quiserem também depois, podemos trocar informação, material, figurinha, enfim, me coloco à disposição. Mas, sem mais delongas, vamos ao que interessa, né? Então, vamos lá. Beleza. Então, vamos lá. Coloquei aqui como pontapé inicial, e provavelmente é consensual em todos os estudiosos e interessados do tema, que foi ali por volta de novembro de 2010, a primeira consulta pública realizada pelo Ministério da Justiça para uma minuta de um anteprojeto de lei de proteção de dados pessoais. Bem, era um tema que já estava em voga, já estava, digamos, em ebulição, lógico, não se compara ao que é hoje, poucas pessoas debatiam naquele momento, a própria literatura nacional era bastante escassa. Havia essa preocupação, no caso dos nossos governantes, né, do Ministério da Justiça, com esse tema. Também foi inspirado essa nossa consulta nas legislações de alguns países vizinhos aqui que já tinham um certo grau de avanço nessa temática, como a Argentina e o Uruguai. Essa consulta foi até 2011 e por mais que ela não tenha resultado em algo, até ousado falar que não resultou em algo concreto, mas não gerou um projeto especificamente que foi enviado ao Congresso, essa minuta que foi debatida, que foi discutida, ela serviu para embasar diversas proposições. Então, de fato, o pontapé inicial. Outro elemento aqui que eu acho que é válido a gente trazer aqui nesse cenário, né, nessa evolução, foi ali em agosto de 2011, o envio do Executivo ao Congresso Nacional do projeto do Marco Civil da Internet, que também, de certa forma, já começamos a trazer ali um debate sobre responsabilidades, né, e deveres de usuários e, no caso, das aplicações de internet, né, das plataformas e provedores. Bem, atento naquela consulta pública e nessa movimentação que já ocorria, em junho de 2012, o ex-deputado Milton Monte, que atualmente é secretário de governo de Barueri, ele foi quem deu o pontapé inicial no Congresso Nacional, digamos assim, apresentou o projeto. Esse projeto 4060 de 2012 ele é simbólico, então podem guardar esse número, quem tem interesse, depois pesquisa, dá uma lida. Vocês vão ver que foi a primeira matéria apresentada no Congresso que já tinha uma cara mais de norma, algo mais completo, porque, em geral, haviam diversas proposições, mas essas matérias eram muito mais relacionadas à questão de privacidade, ou envolvia a questão de cadastros biométricos, enfim, eram assuntos mais pontuais. Nenhum buscava ter, de fato, um marco tão robusto como a nossa LGPD está se tornando, né? Se tornou e ainda vai se tornar, com certeza. Enfim, outro fator também que vale a pena chamar a atenção foi em novembro de 2012 a promulgação da chamada Lei Caroline Dickmann. Ela trouxe um fator interessante, que foi a tipificação, né, do acesso e uso indevido de informações. No caso, era a invasão de aparelhos eletrônicos. O caso dela foi bastante emblemático, para quem não se recorda, ela levou o computador dela para fazer uma manutenção e teve fotos íntimas vazadas. Esse assunto rapidamente pautou o Congresso, resultou nessa norma e trouxe mais um marco aí, né, para, de certa forma, tratar sobre o assunto. Mas, novamente, um foco muito mais naquela liberdade negativa, né, um foco muito mais em privacidade do que, por fim, na proteção de dados. Em maio de 2013, talvez o maior caso, o maior escândalo, o caso Snowden, que era um ex-agente da CIA, que basicamente divulgou um plano de espionagem, um plano de vigilância exercido pelo governo dos Estados Unidos. Neste caso, inclusive, espionagem sobre comunicações telefônicas e também comunicações por meio da internet, como e-mails. Um dos alvos da espionagem teria sido o próprio governo brasileiro. Automaticamente, né, o Congresso ele sempre atua de uma forma reativa, na maior parte das vezes, ali. Então, esse caso novamente teve ebulição, que culminou ali numa instalação da CPI da espionagem no Senado Federal, em setembro de 2013, e em agosto de 2013, o ex-senador Antônio Carlos Valadares, esqueci de colocar o partido, do PSB da Bahia, apresentou o primeiro projeto mais robusto, digamos assim, no âmbito do Senado Federal.
Nisso fez com que as duas casas já tivessem parelhas, né, e começassem a debater um pouco mais do tema. Em abril de 2014, foi sancionado o nosso Marco Civil da Internet, e aí também fortemente pressionado por esse caso do Edward Snowden. Outro fator também relevante que culminou para uma certa celeridade na tramitação da matéria foi a realização da NET Mundial, que era o maior evento, né, um dos maiores eventos sobre internet realizados no mundo, estava acontecendo aqui no Brasil, e a presidente Dilma, inclusive, sancionou a lei durante o próprio evento, né, durante a sua abertura do discurso. Também foi uma forma de trazer os holofotes e um certo protagonismo para o Brasil. Estávamos abrindo um período de Copa do Mundo, os olhos todos voltados para cá. Mais um fato que é interessante, e talvez mais direto, é que a própria aprovação do Marco Civil da Internet, de certa forma, deu uma resfriada nos ânimos no Congresso Nacional. E, para fechar aqui esse slide, eu trouxe ali essa segunda consulta pública do Ministério da Justiça. Essa, sim, teve uma participação gigantesca, né? Foram milhares de contribuições. Ela seguiu também o sucesso do Marco Civil da Internet, que teve também uma participação muito ativa da sociedade civil, enfim, empresários, setor empresarial, inclusive entidades internacionais também elogiaram essa minuta que estava em discussão. E ela, diferente da primeira consulta, ela de fato foi traduzida em algo mais concreto, digamos assim, que foi encaminhado ao Congresso Nacional. Tudo certo com esse slide também? É porque está dando uma demorazinha aqui. Beleza, então vamos lá. Em abril de 2015, os projetos que tramitavam no Senado Federal foram apensados. Eu mencionei apenas um, mas foram cerca de 3 projetos apresentados. O que o apensamento diz para a gente? Diz que as matérias ganharam. O apensamento nada mais é do que uma tramitação conjunta, tá, no Senado Federal. As matérias ganharam uma maior relevância e começaram a ser abordadas juntas, o que, de certa forma, dava para concentrar os debates, evitando essa difusão em diversas comissões, e culminaram também, de certa forma, numa maior celeridade da matéria. Ali, em julho de 2015, foi finalizada essa segunda consulta pública, que te mencionou, do Ministério da Justiça, e os resultados foram nítidos, né, das contribuições. Todo esse debate, realizado desde 2010, culminou num texto muito mais maduro, né? Então, já tinha uma boa cara inclusive da nossa própria LGPD atual. Enfim, outro fato que é total relevante foi a aprovação por parte da União Europeia da General Data Protection Regulation, que é a famosa GDPR, que é a LGPD deles, né? Então, ela foi, sem dúvida, um marco inspirador para a gente. Temos diversos institutos que são inspirados e até mesmo replicados na nossa LGPD. E ali, como eu havia dito, que a consulta pública do Ministério da Justiça deu frutos, em maio de 2016, essa minuta, esse projeto, ele foi encaminhado ao Congresso Nacional, e aí na forma do PL 5276 de 2016. Ao chegar na casa, ela teve uma tramitação que era um pouco diferente. No começo pediu-se urgência, enfim, depois foi quebrado, e a matéria foi apensada ao PL 4060, aquele primeiro projeto que havia comentado o deputado Milton Monte. Isso dá para perceber que o tema tem ganhado corpo, né? Aqui já passamos 6 anos e a matéria ainda está sendo maturada. Agora, talvez um dos fatores determinantes para a evolução da LGPD foi esse marco aqui em outubro de 2016, que foi a criação de uma comissão especial na Câmara dos Deputados. Bem, qual é a relevância disso? Uma comissão especial, ela é uma comissão temporária da Casa, e, basicamente, ela é criada quando um projeto é despachado para mais de 3 comissões de mérito. Por ser um tema macro, como a gente sabe que é LGPD, não dá para você classificar, né, digamos, nas caixinhas convencionais. Então, ela teria uma tramitação muito célere. E nisso foi criada uma comissão especial. E também outra vantagem da comissão especial é que você tem um grupo enxuto de parlamentares. Então, dos 513 deputados, essa comissão, salvo engano, contou com 29 parlamentares, titulares e 29 suplentes, que conseguiram concentrar a discussão do tema. E, com isso, conseguiram ter um calendário mais elaborado dos trabalhos da comissão, o que permitiu que fossem feitas, se eu não me engano, por volta de 10 audiências públicas, realmente tratando temas que hoje aqui está na boca de todo mundo, como a questão de conceituação do que são dados sensíveis, sobre venda e compartilhamento de dados, sobre anonimização de dados. Enfim, foi um marco determinante. Aqui eu também quero só chamar a atenção para o deputado Orlando Silva, que foi o relator da matéria na Câmara. Ele ainda é um parlamentar hoje, é do PCdoB de São Paulo, e talvez seja a maior referência sobre proteção de dados no Congresso Nacional. Caso alguns colegas que estão assistindo queiram engajar, trazer algum pleito, ele é o cara para isso.
tá bom? Também tivemos ali em março de 2017 o primeiro seminário internacional, que contou com o apoio da Câmara. Eu estava na casa, mas não participei do dia. Passei na frente, vi, realmente foi um sucesso, ele bombou. Por conta da minha experiência de atuar ali no Congresso Nacional, eu tive esse contato próximo com a matéria, apesar de não ter atuado tão diretamente nela. A instituição que eu faço parte hoje é uma associação que defende os interesses da radiodifusão, inclusive participou de audiência pública, apresentamos emendas, enfim. Mas nessa época, aqui em 2017, eu ainda não estava, né, nesse emprego, mas enfim, já pude perceber que o tema era bastante complexo e que teria bastante repercussão para toda a sociedade. Bem, em março de 2018, o escândalo da Cambridge Analytica, aí sim, talvez tenha sido o maior fator de pressão para a constituição do nosso marco de proteção de dados. Basicamente foi essa empresa, Cambridge Analytica, ela utilizava testes psicológicos no Facebook e, com base nisso, ela coletava informações dos usuários. E nisso ela podia traçar um perfil psicológico e, assim, direcionar a publicidade. É um assunto muito polêmico ainda, enfim, mas basicamente foi uma forma de tentar se direcionar o curso das eleições por meio de anúncios personalizados. Bem, logo depois desse escândalo, o Congresso, a Câmara dos Deputados, ela aprova esse texto inicial, né, esse texto que veio ali do Poder Executivo, do nosso marco de Lei Geral de Proteção de Dados. Aqui uma corridinha, porque eu já estou me alongando demais. Então, em junho de 2018, esse projeto que veio da Câmara, ele chega ao Senado Federal com esse número, tá? Na época era uma numeração, enfim, as casas tinham numerações diferentes, agora elas unificaram para facilitar o entendimento. De todo modo, a matéria chega na casa, já assim, com grande urgência, o texto está basicamente consensuado com o Senado Federal, e aí, em julho de 2018, o Senado Federal ele aprova esse texto. E, enfim, uma curiosidade, né, o texto foi aprovado com a criação de uma ANPD, né, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, como uma espécie de agência reguladora vinculada ao Ministério da Justiça. Logo, ele vai para a caneta do nosso presidente, então, o presidente Temer, e ele faz o veto. Bem, basicamente, o argumento foi visto de iniciativa, enfim, não poderia o Congresso Nacional criar uma entidade na administração pública. E ele também vetou algumas sanções. Aqui não vou entrar muito no detalhe dos vetos, né, que depois alguns desses vetos foram derrubados, das sanções, mas, enfim, tínhamos em tese uma lei capenga, uma lei promulgada, ainda não estava em vigor, né, mas não tinha uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que tem um papel de total relevância. Em dezembro de 2018, então, o presidente Temer editou a MP 869, que criou a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, e aí ela teve uma tramitação convencional para uma medida provisória, e um dos temas que chamaram bastante atenção na época foi a tentativa de se restabelecer uma autoridade de proteção de dados de caráter autárquico, né, com maior independência, autonomia, mas da mesma forma, na época, a Casa Civil, né, o governo alertou que caso essa mudança fosse feita, seria feita novamente um veto sobre a alegação de vício de iniciativa. De todo modo, o que saiu dali, né, uma brincadeira que foi feita, é que não foi feito o que era melhor, mas foi feito o que era possível. Enfim, tivemos ali uma lei aprovada e com adiamento da sua entrada em vigor, mas já tínhamos uma NPD em tese na lei. Bem, agora chegamos aqui a um momento mais recente, eu vou tentar passar um pouquinho mais rápido, mas foi até um pouco curioso como se deu essa forma. Esse ano fomos todos pegos de surpresa por uma pandemia, apesar das empresas e, enfim, dos órgãos no geral, né, saberem que tem que fazer a sua adequação à LGPD. Mas, enfim, sabemos como é que o Brasil funciona, da complexidade da norma e também a própria ausência de uma NPD traz muitas dúvidas, enfim, muitos questionamentos para a gente. Então, o setor empresarial como um todo, inclusive nós também atuamos, na tentativa de um adiamento. Esse adiamento via sendo falado, o adiamento da entrada em vigor da LGPD. Esse adiamento vinha sendo falado desde 2018. Alguns projetos na Câmara foram apresentados, mas nada progrediu. Em março de 2020, esse PL 1179, ele basicamente regulava algumas relações jurídicas de direito privado durante a pandemia. E nisso aproveitou-se para colocar ali o adiamento da LGPD, ou seja, iam dar uma barrigada, né, do dia 14 de agosto, queriam colocar a entrada em vigor da lei para 1º de janeiro de 2021 e adiar sanções para agosto de 2021. O tema foi aprovado no Senado. Quando chegou na Câmara, aí a minha leitura, enfim, pode parecer até um pouco ingênua, mas houve um atropelo por parte do governo e ele encaminhou uma medida provisória. Essa medida provisória,
adiava a entrada em vigor da LGPD para maio de 2021. Então, virou um caos, né, para todo mundo que acompanhava o tema. E agora, o que vai ser? Obviamente, a Câmara, por um respeito e talvez digamos, pela celeridade processual, por uma economia processual, decidiu retirar o adiamento da própria LGPD e tratar apenas do adiamento da sanção e deixar o adiamento da LGPD para ser tratado na própria medida provisória. Dessa forma, foi aprovada essa Lei 1410 de 2020, que já jogou as sanções da LGPD para agosto de 2021. Então, hoje nós temos as sanções que vão ser aplicadas na lei, né, pela própria autoridade, apenas em agosto, o que não impede a aplicação de outras sanções. Enfim, tivemos a tramitação da medida provisória, que foi ser votada ali no Senado Federal, e por uma articulação ali no Senado Federal, basicamente o principal motivo que pode ser elencado é uma confusão feita entre proteção de dados e fake news. É um período, é a véspera de período eleitoral, então os parlamentares muito preocupados com a enxurrada de fake news e com o bombardeio que eles vinham sofrendo, decidiram não adiar a LGPD. Então eles fizeram uma manobra regimental, declararam prejudicada um trecho da medida provisória, pois eles já haviam votado essa lei que eu comentei que adiava a sanção, e na interpretação deles, o Congresso, no caso o Senado, decidiu que iria adiar apenas as sanções, que manteria em vigor a entrada da Lei Geral de Proteção de Dados. Dessa forma, foi considerada não escrito o trecho da medida provisória e deixou a gente com o cabelo mais em pé ainda, né? Falou, e agora, meu Deus? Enfim, a medida provisória foi aprovada, ficou-se aquele vácuo de informação sem saber quando ela produziria efeitos, se ela iria retroagir ou não, mas, enfim, finalmente a Lei Geral de Proteção de Dados ela produziu efeitos ali em agosto, setembro, perdão, depois da sanção da própria MP 959, que acabou ficando com o texto apenas tratando sobre o auxílio emergencial. Bem, pessoal, essa longa linha aqui que a gente cruzou foi basicamente para mostrar essa complexidade. E aqui só para trazer mais uns fatos mais próximos. Logo após, né, a sanção da norma, já tivemos o decreto estruturante da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que deu a cara dela. Basicamente mostrou os desafios, né, vai ser uma estrutura enxuta, enfim, muito trabalho para ser feito. E aí, enfim, apenas uma curiosidade aqui, no dia 16, agora recente, foi encaminhada, né, ao Senado Federal as indicações ao Conselho Diretor da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. É uma composição um pouco peculiar, digamos assim. Um estudo feito pelo Data Privacy, que é um instituto de ensino relacionado ao tema, mostrou que entre 20 economias, né, 20 países desenvolvidos, 20 países ricos, apenas 3 possuem militares em sua composição. A composição feita no caso do Conselho Diretor do Brasil, né, da nossa autoridade brasileira, é formada por 3 militares, uma servidora pública e uma representante, digamos assim, do setor privado, uma advogada, né, a doutora Nairane. Então, apenas 3 autoridades desses países listados possuem militares na sua estrutura, que são China e Rússia, e apenas o Brasil é que compõe esse número de 3. Então, assim, é uma representatividade dada muito grande a um setor, que tem gerado, enfim, alguns questionamentos, se isso pode, inclusive, gerar algum tipo de complicação para a própria atuação da autoridade, que precisa ter um corpo multidisciplinar. Enfim, a sabatina, ela ocorreu, a gente brinca, de maneira express, né, na Comissão de Infraestrutura. Não tinha nem o marco aprovado ainda no Senado para ser feita a sabatina, mas por analogia, por proximidade, foi feita na Comissão de Infraestrutura, que é quem faz a maior parte das sabatinas de agências reguladoras. No dia 20, já foi aprovada pelo plenário. Vamos lá, os processos em andamento. Aqui eu já encerro a minha fala. A nomeação do Conselho Diretor deve acontecer em breve. A gente tem sondado isso junto à Casa Civil. Não deram uma data, mas a previsão é que ocorra de fato nas próximas semanas. E já também está começando a ser feita a requisição de pessoal. A NPD não tem um quadro próprio, então vai trabalhar basicamente com requisição de servidores de outros órgãos. A PEC 17, bem, aqui talvez seja a matéria mais relevante ainda que está pendente de deliberação. Ela já foi aprovada no Senado Federal, ela é do senador Eduardo Gomes, foi aprovada numa comissão especial na Câmara, também relatada pelo deputado Orlando Silva, que é o grande líder, o puxador dos debates, e ela traz alguns pontos interessantes. Então, ela traz a competência privativa da União para regular sobre o tema, evitando a profusão de normas e insegurança jurídica que pode acontecer. Ela traz a proteção de dados como um direito autônomo, ela coloca no corpo do artigo 5º a proteção de dados, e ela também
prevê que a NPD vai ser transformada numa autarquia em regime especial. Enfim, também é uma previsão, já foi consensuado entre o líder do governo no Congresso, na Câmara, o próprio presidente da Câmara, para que a matéria seja votada ainda esse ano. O período de pandemia pode atrapalhar, mas a expectativa é de fato que o tema ande esse ano e, quem sabe, seja aprovado na Câmara e no Senado ainda este ano. Sendo bem otimista, é possível. E, por fim, o tema aqui que pode ser o mais espinhoso e que vai pegar daqui para frente é a composição do Conselho Nacional de Proteção de Dados e da Privacidade. Trouxe aqui como é que é a composição, são 23 indicações, até o momento apenas 4 órgãos fizeram as suas indicações. E por que eu acho que é o tema que pode ser que pegue? Porque tem um grande interesse de diversos órgãos em fazer parte desse conselho e as vagas são limitadas. E aí, um fator talvez mais interessante ainda, o decreto estruturante da NPD, ele inovou em relação à legislação. Ele basicamente falou o seguinte: esses órgãos aqui que estão marcados em vermelho, né, sociedade civil, instituições científicas, confederações sindicais e tudo mais, o decreto inovou ao dizer o seguinte, que essas entidades vão encaminhar suas indicações para o conselho diretor da NPD, que, por sua vez, vai formar uma lista tríplice, e essa lista tríplice vai pela Casa Civil, né, e seria despachada com o presidente, ele sim faria a escolha. Essa é uma previsão que não consta na lei, inclusive gerou bastante a indignação de alguns setores, principalmente da sociedade civil, e, enfim, vai ser, de fato, uma disputa, enfim, os grandes interesses tendem a prevalecer, as instituições talvez mais organizadas, com maior poder de articulação, tendem a conseguir uma vaga nesse conselho, que tem total relevância, que é um órgão acessório à NPD e também tem participação na formulação de novas diretrizes, por assim dizer. Bem, só para fechar esse enredo todo, já peço desculpas por ter extrapolado o meu tema, já existe um projeto de decreto legislativo para fazer a sustação desse decreto estruturante, justamente por ter inovado, por ter exorbitado o poder regulamentar. É isso, pessoal. Muito obrigado. Agradeço ao doutor Frederico. E agora a gente passa, né, Giovanni? Podemos passar para a doutora Patrícia ou você tem alguma outra recomendação? Não, podemos seguir. Patrícia, fique à vontade, pode iniciar a sua apresentação. Obrigada, Marlene. Boa noite a todos os colegas. Vejo que aqui no grupo nós temos alguns não advogados que gentilmente aceitaram o convite encaminhado por conhecermos, né, do meio. Vejo que a gente tem aqui, enfim, colegas que atuam com a temática, outros nem tanto, alguns GPOs, né, alguns encarregados de entidades fechadas. Então, fico bastante lisonjeada pelo convite, Marlene, pela lembrança do nosso nome, da nossa atividade, ao doutor Giovanni, à doutora Lívia, ao doutor Fred, por todas as oportunidades que estão dando desse debate se instalar. Acho que essa introdução feita pelo doutor Fred nos ajude muito, né, na medida em que traz realmente ao contexto atual uma lei que, apesar de já ter as suas sementes, né, há mais de 6 anos, ainda é uma grande inovação cultural para o brasileiro, né? Nós temos aí, eu sempre brinco que nós fomos criados com lista telefônica, né? Então, nós fomos criados em saber o endereço das pessoas, o nome completo, telefone, e aí, de repente, alguém diz para a gente, olha, não pode mais tratar os dados. Hoje, curiosamente, vi um encarte de uma entidade que ia fazer uma notinha e aí nos convidou para uma entrevista e eles falaram no final assim algo curioso. Eles disseram: sabe aquele rascunho que você ia fazer com a ficha do participante? Não pode mais. Então, é curioso observar como, de fato, a gente tem aqui algumas novas questões, né, de comportamento humano envolvidas numa lei, né, que é uma lei principiológica por natureza. Tá chovendo pra caramba, tô toda molhada. Conceitos. Vanessa, acho que você está... Oi, Vanessa. Ah lá, Vanessa DPO, uma das DPOs de fundos de pensão aqui no entorno, muito bom. Eu vou apresentar aqui rapidamente enfim, o arquivo que eu preparei, mas apenas para realmente trazer um lastro aí
nos debates, e vou tentar não me alongar, já que a ideia aqui é nós compartilharmos entre colegas as questões, as dificuldades vivenciadas na aplicação da LGPD, e sei que estou entre especialistas também, o que me dispensa aqui para algumas questões de iniciativa de apresentação. Bom, essa é a pergunta da vez, que aparece em todas as lives, eventos, e mais do que isso, só em termos de alinhamento, é bom lembrar que essa é uma lei que, apesar de ter entrado em vigor às avessas, como bem colocado pelo Dr. Fred, né, começou a vigorar após o início da sua eficácia. Então, a gente tem efetivamente a produção de efeitos a partir de 18 de setembro, e desde então, uma série de efeitos, né? O jogo jogado e não o jogo treinado mais, né? Então, isso faz com que nós tenhamos aqui uma percepção quanto aos efeitos produzidos pela lei, não apenas sob a ótica da sua conformidade jurídica, ou seja, cumprir a lei por uma questão efetivamente de integridade, de atividade operacional, e aí olhando a entidade, mas olhando individualmente cada um dos seus profissionais, mas também com os seus efeitos regulatórios, né? Sendo aqui um evento que nós estamos debatendo um segmento regulado, sujeito à regulação e supervisão estatal, é bom lembrar que o Conselho Nacional de Previdência Complementar, que é o órgão regulador, expressamente consignou a obrigatoriedade de aplicação, mais do que aplicação. A Resolução 32 diz que as entidades têm que garantir a aplicação da LGPD, e isso faz com que a preocupação no ambiente da Previdência Complementar seja ainda um pouco maior do que outros segmentos, como seguros, instituições financeiras, que muitas vezes têm clientes também pessoas jurídicas. E no caso da Previdência Complementar, a gente é um business to customer, né? Um B2C por essência. Todos os clientes das entidades fechadas são pessoas físicas, destinatários dos benefícios previdenciários. Então, por natureza, é um dos segmentos mais atingidos aí ao lado do segmento de saúde, turismo e alguns outros que também têm essa particularidade. Mas o fato é que o CNPC foi, né, o único órgão regulador que trouxe um peso adicional regulatório a uma lei que já traz consigo um efeito de vigência, de eficácia em diversos aspectos bastante impositivo. E isso faz com que nós tenhamos aqui potencialmente uma discussão sobre a desconformidade com a LGPD gerar uma desconformidade regulatória e, eventualmente, alguns impactos quanto à responsabilização da governança, né? Então, nesse aspecto que a Resolução 32 vem determinar a garantia da aplicação da LGPD. Hoje, melhor dizendo, ontem nós tivemos uma instrução, alguns dos colegas aqui devem ter observado, que é a instrução 34, que revogou a 18, já a gente vai falar dela, mas é curioso observar que uma instrução Previc, e logo na ementa aparecia a disposição de que ela estava tratando ali de fraude, corrupção, algumas questões de integridade ética e financiamento ao terrorismo, e também LGPD. E aí ficamos naquela expectativa, mas acho que na tramitação da própria norma acabou que o corpo da norma em si não fala nada sobre LGPD, mas tem um efeito e a gente vai falar sobre ele para discutir aqui esse efeito na medida em que ele traz um impacto bem relevante na prática da operação das entidades. Em termos ainda de contexto, é bom lembrar que, apesar das penalidades, né, só serem aplicáveis a partir de 2021, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, bem apresentada pelo Dr. Fred, né, que já tem a sua diretoria definida, sua composição de conselho já bem avançada, principalmente os nomes de Câmara, Senado, CNJ, Ministério Público, mas que deve, então, ter a sua composição nos próximos dias, ela já vai ter, de imediato, uma atribuição que é de regular, né? Existem diversas passagens pela LGPD que atribuem à ANPD a função de regular, de complementar, de dispor, de exigir. E isso não depende de multas, né? Apesar delas só serem aplicáveis a partir do ano que vem, a ANPD já pode, de fato,
na sua estruturação, gerar um reflexo talvez de segurança jurídica, né, que é o que a gente mais espera. É bom lembrar apenas, acredito que todos os colegas aqui saibam, a LGPD não tem a sua eficácia nem parcialmente suspensa enquanto se aguarda a NPD ser estruturada, né? Ela está plenamente em vigor, apesar de que a eficácia das multas está suspensa em função da previsão legal, mas é apenas nesse aspecto, todo o restante já está plenamente exigível para todas as pessoas físicas e interessados no país e fora dele. Um outro aspecto aqui que eu acho que é o que tira o sono dos GPOs que estão aqui conosco hoje, de vários dos advogados que, apesar de não estarem, né, com o encargo de um encarregado, estão assessorando, liderando muitas vezes os seus projetos e defendendo as suas entidades, de fato, a judicialização, né? No Brasil, nós, apesar de termos esse contexto, né, internacional bem colocado pelo colega no início, no Brasil nós temos uma particularidade, que é o juizado especial gratuito, sem efeitos de sucumbência. Então, isso faz com que nós tenhamos aqui, certamente, algumas proposições, e vejam, a LGPD, ela já traz, dos seus artigos 42 ao 46, ali a culpabilidade presumida, né? Então, na realidade, a gente tem que fazer prova. A LGPD diz, os agentes de tratamento só não serão considerados responsáveis se provarem. Então, nessa medida, faz com que a gente tenha, de fato, uma observação aqui grande sobre as evidências, sobre o lastro documental e os registros necessários no tratamento dos dados, no atendimento ao participante, ao assistido, ao beneficiário e as outras operações. Então, o judiciário aqui está já se movimentando, vamos falar um pouquinho sobre 2 cases, a gente poderia falar sobre outros tantos, porque a gente tem julgamentos, inclusive de STF e STJ, antes da vigência e eficácia da LGPD, baseados em LGPD, então isso já faz com que a gente tenha aí uma régua, né, bastante elevada e já definida pelos tribunais superiores a respeito da aplicabilidade da LGPD. E fora, claro, aqui, não poderia deixar de mencionar, no Distrito Federal, a atuação bastante importante do Ministério Público na sua unidade de proteção de dados, né, que vem, enfim, trazendo aí aspectos importantes quanto a inquéritos, ajustamentos de conduta e, de fato, encaminhando uma orientação nos diversos setores, inclusive da previdência complementar, né? Nós temos notícia, conhecemos e acompanhamos fiscalizações do Ministério Público envolvendo dados pessoais em entidades fechadas de previdência complementar. Portanto, aquilo que parecia, né, muito distante, com uma formalização da NPD, já se torna algo bastante concreto na realidade de muitas entidades. Fora o PROCON, né, que já se parametrizou em muitos estados para receber denúncias, já com uma classificação de proteção de dados, então lá a gente vai encontrar, né, atraso de mercadoria, vício oculto e proteção de dados. Então, isso faz com que haja já instalado, de fato, um cenário de exercício de direitos por parte dos titulares de dados. Aqui, só para lembrar, também acredito que todos conheçam, muito mais para nós termos isso sempre em consideração, que essa é uma lei de boas práticas. O que significa isso? Nós não precisamos ter o efeito, o prejuízo, o dano evidenciado para que as repercussões, as consequências jurídicas possam ser efetivadas. Então, isso quer dizer que a mera desconformidade à lei já gera um reflexo, não só para o indivíduo titular dos dados, titular dos direitos subjetivos envolvidos, naturalmente, mas também para enfim, todo o público em geral e a própria autoridade de proteção de dados quando instaladas as fiscalizações. Então, aqui a analogia ao cinto de segurança muito válida, a furar o sinal vermelho, mesmo que a gente não bata em ninguém, tudo isso é bastante válido na medida em que, de fato, nós não precisamos ter um efeito danoso para que o tratamento seja considerado irregular. Então, acredito que essa consciência ela deve permear uma série de decisões em termos de governança das entidades na nossa atuação jurídica, certamente. Bem, aqui apenas para ilustrar, né, esse é um caso bastante emblemático, ele, apesar de ter sido julgado ano passado, teve seu acórdão publicado pelo STJ no início desse ano,
e foi um caso de cessão de base de dados, algo que é pano de fundo também do outro caso, que é o Cyrela, mais recente, e só para os senhores acompanharem que, efetivamente, no trecho emendado, nós já podemos perceber aí uma preocupação do Poder Judiciário em definir a responsabilização, mesmo nos casos em que o cadastro tenha sido realizado para alguma atividade. Então, olhando aqui esse destaque do item 9, se a gente fosse transpor isso para a Previdência Complementar, e aqui eu até peço licença o fato de que não se está a se discutir aqui Código de Defesa do Consumidor, é a aplicação da mesma ratio a partir de uma outra legislação que é de proteção de dados. Vejam que, se nós guardarmos aqui as repercussões, seria o mesmo que dizer o fato por si só de se tratarem de dados usualmente fornecidos pelos próprios participantes, vamos dizer assim, quando da realização de adesão, por exemplo, ao plano de previdência, não afasta a responsabilidade do gestor do banco de dados, nesse caso da entidade, na medida em que, quando ele o faz, quando o indivíduo faz esse cadastro implícito, automaticamente não está autorizando o comerciante a divulgar no mercado, a ceder. Então, vejam que aqui, a primeira leitura parece que nós estamos falando de uma situação que, de fato, nenhuma entidade em sã consciência faz, que é cessão, venda de base de dados. Mas observem que, se nós fôssemos olhar aqui, ninguém está falando propriamente em venda de banco de dados. Nós estamos falando de divulgação, nós estamos falando de compartilhamento de dados. E aqui o STJ claramente traz um efeito que é o compartilhamento, a cessão dos dados pessoais, ela deverá estar sempre baseada nas condições que o titular de dados, quando fez do cadastro, quando entregou os seus dados para cadastro, genuinamente aplicou. Então, qualquer desvio nessa finalidade há de ser comunicada ao próprio titular de dados ou, eventualmente, por ele autorizado. O outro caso aqui, que foi bastante acompanhado pelos senhores também, que é o case Cyrela, nós já tínhamos ele no radar, porque todos devem se lembrar, ele foi matéria do Caderno de Legislação e Tributos do Valor Econômico no ano passado, e, ao que parece, o Tribunal de Justiça de São Paulo aguardou a LGPD entrar em vigor para, então, extrair uma sentença condenando em R$10 mil. Observando um comparativo, aquele outro caso, que é o caso Procob, que foi publicado antes da LGPD, mas baseado em privacidade, portanto, num conceito constitucional bastante conhecido de todos nós desde 88, determinou uma indenização financeira de R$ 8.500 por CPF. Aqui em Cyrela a gente já subiu para R$10 mil, né? E vejam que aqui não houve propriamente nenhum dano à reputação, nenhum dano à imagem, ou um sequestro do dado, algo mais grave que o valha, né? Como se poderia fazer crer diante de um eventual incidente de segurança da informação envolvendo as estruturas de tecnologia. Não. Aqui nós estamos falando da cessão de dados, mais especificamente dados de contato, dos cadastros de compra de um bem imóvel, que geraram a turbação, vamos dizer assim, desse consumidor, da parte desse processo que pleiteou, porque começou a receber uma série de propagandas e uma série de ofertas ou de empresas com as quais ele não havia feito cadastro. Então, questiono a vocês, fazendo uma reflexão, né, dentro das entidades, quem tem acesso aos cadastros das pessoas físicas, dos empregados, né? Será que nós estamos fazendo isso dentro dos limites desse relacionamento com as entidades? Vamos fazer um pouco esse exercício já. É curioso observar que o mercado vem criando aparatos, meios de refletir a evolução. Esse é um portal criado pela Associação Nacional dos Profissionais de Privacidade de Dados, e muito baseado no Enforcement Tracker, que é um site bem conhecido, que monitora os enquadramentos de cases no GDPR, na União Europeia, e aqui a gente tem algo semelhante, inclusive eles mesmos colocam baseado, né, inspirado no Enforcement Tracker, e aqui eu tirei só um print do primeiro caso que apareceu na tela de hoje. Nós já temos alguns casos baseados em LGPD, e vale a pena esse monitoramento, né, para a gente observar que
vejam que em um mês, né, de eficácia, nós já temos decisões baseadas em proteção de dados a partir de gaps concretos. Então, os desafios aqui da LGPD para as entidades de previdência não são diferentes dos desafios para as empresas em geral, que muda o fato de que são entidades sem fins lucrativos, portanto, não tem margem absolutamente nenhuma em seus orçamentos para fazer face a multas, a indenizações, né? Qual o valor de um orçamento de uma entidade fechada para fazer face a uma responsabilidade perante um titular de dados ou de multa? Zero, né? Então, diante disso, quero crer aqui que o nosso nível de conformidade há de ser, de fato, até, se a gente for errar, né, que erre pelo exagero, justamente pela importância dos efeitos coercitivos dessa norma concretamente. Então, aqui eu só mesclei alguns artigos que falam sobre esse peso que nós temos que carregar. Eu brinco que a gente já começou a jogar o jogo em condição desfavorável, né? Porque nós já começamos com uma culpabilidade, com uma prova negativa, diabólica, né? Algo tão complicado para uma entidade que nem tem que aplicar o Código de Defesa do Consumidor, força da súmula 563 do STJ, e, portanto, não é uma vivência nossa. As empresas, de um modo geral, elas criam seus mecanismos de defesa, suas reservas, para reverter essas contingências naturais da sua venda de produtos ou de mercadorias, mas numa entidade fechada, qual a margem que temos? Esse é um slide que apenas visa aqui demonstrar, né, todo o complexo que nós temos com a LGPD. A gente sempre, como juristas, né, tentamos focar, né, naquilo que nós conhecemos bem, que são os termos, os instrumentos legais, mas efetivamente aqui nós vivemos uma disrupção na nossa atividade. É importante que a gente conheça os processos, as atividades, as finalidades, e consigamos refletir isso em todo o conjunto, e por isso a LGPD ela não está focada no jurídico, mas sim em todas as enfim, repercussões, aspectos que a proteção de dados envolve na atuação da entidade. Então, e aqui o nosso desafio é simples, né? É evidenciar, né? E aí, simples, hoje de manhã eu conversava com uma advogada de uma entidade no Rio, não sei se ela entrou aqui para estar conosco, mas lá era justamente esse ponto que a gente conversava. Ela dizia, Patrícia, mas como a gente vai evidenciar essa regularidade, né? A gente faz o correto, a gente tem as bases legais, nossa atuação está enquadrada na LGPD, mas como avançar, né, para evidenciar? E aí nós vamos falar um pouquinho já sobre isso, eu espero deixar mais claro. Esse slide anterior, esse infográfico, ele é inspirado no próprio artigo 50 da LGPD, para que não imaginem aqui que houve qualquer tipo de criatividade, absolutamente o reflexo dessa complexidade que o artigo 50, parágrafo 2º, traz de conformidade, um programa de governança adequado ao volume das operações. E aí eu posso dizer a vocês, assim, com a experiência de algumas dezenas de entidades de todos os portes que vocês podem imaginar, realmente a experiência de adequação à LGPD ela é bastante particular em cada entidade, mesmo entidades que parecem muito parecidas, que tem, por exemplo, operação de saúde, operação de previdência complementar, do mesmo porte, né, com redes credenciadas parecidas, inclusive, tem experiências de adequação muito diferentes, porque compliance, como todos conhecem aqui, é sempre uma avaliação comparativa, né? É sempre o estágio em que a instituição está e o que se busca com a aplicação na nova lei. Então, aqui vem a LGPD falar em processos, em políticas, vejam que é o que a gente apresentou ali nos slides anteriores. Vem falar da sensibilidade dos dados, né? Dessas salvaguardas na segurança da informação, na infraestrutura, criar uma relação de confiança. Então, vejam que a gente fala em cultura organizacional, em ambiente de privacidade, não pode esquecer o titular de dados nesse enquadramento, e ter realmente a governança, como modo geral, na sinalização do nível necessário para que haja essa repercussão adequada. E aí vamos falar de incidentes, vamos falar sobre a atualização, monitoramento, a efetividade do programa. Bem, fazendo um primeiro recorte aqui, eu trouxe alguns insights do que normalmente se
faz, né, e o que se analisa na implementação da LGPD nas entidades. Primeiro ponto aqui é justamente entender os dados pessoais e suas classificações. Então, quais são os dados utilizados em cada um dos processos, para que finalidade eles são utilizados, né? Dentro dessas finalidades, os tipos de dados que nós temos podem gerar repercussões de enquadramento diferentes, dados sensíveis, dados de menores, isso vale tanto para operação de previdência, quanto de recursos humanos, empréstimos, às vezes clubes de vantagem, né, convênio farmácia, a gente já viu de tudo e sabe que pode haver aqui, os dados menores, por exemplo, eles têm uma repercussão diferente nos planos instituídos, se nós compararmos aqui com os planos patrocinados. Nós temos uma necessidade de fazer o enquadramento nas bases legais, especialmente no artigo 7º e no artigo 11, né, que trazem essas bases legais claramente, e aí é comum haver uma tentação, né, das empresas, e isso nas entidades acontece também, de dizer, não, a minha operação está enquadrada no inciso 1º, no 2º, no 5º, e na realidade o enquadramento, segundo a LGPD, é por tratamento. Então, cada tratamento de dados tem que ter a sua base legal. Então, coletar os dados precisa ter uma base legal. Compartilhar os dados precisa ter outra base legal, ou talvez a mesma. Então, o que a gente precisa analisar é que não é porque a gente tem uma legitimidade para a coleta dos dados que isso legitima ou que isso autoriza pela lei o uso desses dados na cadeia ou no ciclo de vida do dado, tá? E aí, lembrando que o consentimento, apesar de ser a primeira regra, né, desses artigos que falam de base legal, ele é sempre residual para a entidade, né? E isso é verdade mesmo na prática. As entidades têm em torno de 90%, ou pelo menos 85% da sua operação baseada em dois enquadramentos legais, que são contrato e obrigação legal. Lembrar dos princípios, né? A gente não pode focar só na parte dos enquadramentos e olhar ali, né, se realmente a gente está cumprindo com as condições da lei e esquecer dos princípios do artigo 6º e do artigo 2º, tá? Os princípios em LGPD, eles são efetivamente com uma conotação operacional, eles são limitadores da atuação de conduta, né? Então, eles têm um caráter deontológico aí maior do que o axiológico, por incrível que pareça, apesar de serem chamados de princípios, né? Então, muitas das vezes, os princípios não estão sendo observados, por exemplo, em layouts de compartilhamento, porque a gente usa dados mais, né, um volume maior de dados do que o necessário, e aí eu tenho desenquadramento no inciso 3º do artigo 6º, ou eu não estou dando livre acesso desse compartilhamento na minha política de proteção de dados, e aí eu tenho desenquadramento no princípio do livre acesso, da transparência, se eu não coloco isso também disponível ao participante, enfim. Então, a gente não pode esquecer daquele grupo de princípios que orientam o tratamento de dados pela LGPD. Um outro aspecto é a gente olhar realmente os cadastros, né? As entidades têm cadastros, assim, muito amplos e, assim, com informações que nem a própria entidade sabe explicar o que ela faz a coleta daquele dado. Quando a gente olha o cadastro, olha o regulamento, não se encaixa, né? A gente acaba tendo uma impressão de que, para aquele cadastro, a gente vai ter uma série de normas regulamentares do regulamento que vão se encaixar e que vão justificar a coleta daquele dado, e quando a gente olha, isso não é verdade, né? Então, a gente vê tipo sanguíneo, então a gente vê, às vezes, dados de raça, por exemplo, que não se justificam em absolutamente nenhum enquadramento. Agora, é claro, o cadastro de um plano BD ele é completamente diferente de um CD puro, né? Precisam ser dados atuariais e, por isso, de beneficiários e, às vezes, até de moléstias prévias que eu não preciso ter no CD puro. E aí eu brinquei aqui do admirável mundo novo, né? Sem a instrução 18 de 2014. Até agora, quer dizer, até ontem, estava todo mundo tranquilo, porque os cadastros estavam muito completos, porque a instrução 18 sempre trazia lá que, além de PPE, eu preciso ter o nome da mãe, porque eu preciso ter
né, o endereço dele para tudo e precisa recadastrar várias vezes. Então, o que acontecia? A pessoa entra no plano, oferece aquelas informações todas da instrução 18, aí pede contribuição esporádica, dá todas as informações de novo. Inclui o beneficiário, traz tudo de novo. Muda o telefone, aproveita e muda tudo de novo. Então, quando a gente observa, né, observando os processos de identidades, 30, 40 formulários pedindo endereço, pedindo telefone, pedindo de novo uma série de informações. E agora, essa instrução 18, né? Como é que a gente vai justificar esses formulários? Então, como é que de fato, agora, o que vai acontecer? A Previc devolveu para a entidade, olha, agora você é que vai ter que justificar. Ela diz, você vai ter que realizar o dever de diligência, ou seja, você vai ter que analisar se de fato você precisa daquela informação. E se você precisar, não precisa nem me dizer qual é a informação, só justifique, né, o porquê dessa informação. Então, fora o atendimento, né, nós partimos aqui de um cenário de cultura aqui bastante atrelada à confiança, né, ao acesso muito próximo ao participante naquelas entidades menores ou de médio porte, e aí pouco se autentica, né, pouco se confirma de dados, nome e CPF, eu já consigo ter o atendimento no telefone, e aí a gente começa a ver os julgamentos, né, decisões, inclusive do STJ, uma decisão antiga, de 2011, falando que a responsabilidade de autenticação é da empresa que disponibiliza o contato e não do indivíduo, né? Então, a gente começa a ter que realmente aprimorar a autenticação para ter certeza que o nosso interlocutor é, de fato, aquele que se apresenta. Que, caso contrário, a gente pode estar vazando dados, né, para um terceiro não legitimado. E muitas entidades não têm padrão de atendimento, tá? Mesmo entidades grandes. E aí vem o derradeiro tema que todos querem evitar, né? Que é a exclusão de dados. Nós somos criados para acumular dados, não para desapegar dos dados, para diminuir a quantidade dos dados. E aí, isso no nosso ambiente aqui, como advogados, né, é realmente muito difícil, porque a gente já imagina e lembra de quantas vezes a gente teve que defender uma ação judicial, uma resposta à Receita Federal, um enquadramento de uma instrução normativa de dados de mais de 20 anos, de 30 anos, às vezes 3 gerações depois do próprio titular do plano de previdência. E aí, de fato, aqui, acho que o grande exercício que nós temos que ter é necessário excluir, nós vamos manter, justificar a manutenção, porque a LGPD permite a manutenção dos dados, e talvez adotar procedimentos operacionais para que eles não estejam expostos, né, muito abertamente. Então, aqui o nosso desafio, eu acho que é muito mais aprofundado e qualitativo do que raso e dizer que não, depois de 5 anos a gente vai excluir tudo, tá? E lembrar que não só o compartilhamento, mas todas as atividades, elas têm que estar enquadradas, eu tenho que aqui é o nosso tripé. Nenhum tratamento de dados se sustenta sem esses 3 princípios. Na realidade, sem todos os princípios do artigo 6º. Mas esses 3, eles trazem para nós uma dificuldade de avaliação, uma autoavaliação, uma autocrítica que até então nós não precisávamos fazer. Então, para que nós estamos coletando dado? E para que nós estamos enviando aquela informação? E olhando dado por dado. Então, eu vou mandar um layout para o atuário. Será que eu preciso mandar um endereço? Por que eu preciso mandar um endereço para o atuário? Aliás, por que eu preciso passar o nome e o CPF do indivíduo para o atuário? Para ele não tanto faz o nome do CPF, ele só precisa saber a data de nascimento, né? Alguns outros efeitos biométricos, enfim, mas talvez com anonimização mesmo, sem identificar, até com sequencial numérico, 1, 2, 3, 4, 5, 6, para ele tanto faz, ele só precisa saber se aquela base é íntegra, né? E ela reflete a base, e a entidade pode autodeclarar essa adequação. Então, vejo que quando nós falamos aqui do tripé, finalidade, necessidade e adequação, olhamos em cada uma das atividades, né? Quando a gente passa uma consulta para o jurídico, será que a gente está oferecendo informações necessárias apenas? Ou pelo costume a gente manda tudo e depois deixa a pessoa ver lá na frente se ela de fato precisa ou não daquela informação? Então, essa reflexão acho que é válida em todos os aspectos. E agora vamos mudar de sintonia. Vamos olhar com os olhos, né, com as lentes do titular de dados. Se a entidade está preocupada, né, com todos esses elementos, ela não pode esquecer que ela vive para o titular de dados. Né? É ele que justifica a existência dela. E o que ele enxerga na LGPD? O que aparece para ele na LGPD? Primeiro aparece logo no artigo 2º. Olha,
participante, beneficiário, mutuário, usuário do plano de saúde, enfim, todas as qualificações que a gente pode ter aqui numa entidade de previdência. Você é o centro da decisão, você é o único proprietário para sempre dos seus próprios dados. Esse é um direito personalíssimo, esse é um direito que é exclusivamente seu, e toda a utilização que é conferida a terceiro, inclusive para uma entidade de previdência, não retira a sua condição de proprietário dos dados. E isso vem a partir dos princípios do artigo 2º e muito claramente pelo princípio da autodeterminação informativa, que tem um nome diferente, mas não é a primeira vez que ele aparece na legislação brasileira, né? O próprio Marco Civil da Internet fala em autodeterminação. Quer dizer, olha, o indivíduo, quando ele se projeta naquela atividade, naquela contratação, naquela manifestação, ele o faz a partir de uma escolha própria, de uma definição própria. E eu pergunto para vocês, será que a gente tem nos nossos cadastros de entidades endereços que a pessoa cadastrou no patrocinador e que estão diferentes do endereço que ele cadastrou aqui na entidade? Porque aí eu tenho claramente um problema de autodeterminação. Ele quis receber informação da entidade no endereço, no entanto, a entidade desconsiderou essa escolha dele e manda para onde está cadastrado no patrocinador. E isso acontece por uma questão absolutamente operacional, que é a sobreposição de layout do arquivo de manutenção, todo santo mês. Será que a escolha dele pelo empréstimo, está claro que a gente vai compartilhar, está claro que a gente vai fazer uma análise, eventualmente, do risco de crédito, a gente coloca os compartilhamentos que a gente vai fazer com o Serasa ou algum outro background check. Então, vejam que a autodeterminação ela repercute em vários outros princípios aqui, colocando sempre o indivíduo como central. Um deles, um dos elementos que decorre dessa posição central do titular de dados como proprietário único dos seus próprios dados é o do livre acesso. Tudo que for feito com os dados dos titulares, eles têm que ter conhecimento. Vejam, a gente não está dizendo que eles precisam consentir. Não é necessário muitas vezes. Aliás, é residual que eles consintam. Mas é muito importante, é obrigatório pelo LGPD que eles tenham conhecimento. Então, quando a gente vê uma política de proteção de dados muito ampla, que não reflete exatamente tudo, a gente já fica preocupado, porque claramente ela não está cumprindo o princípio do livre acesso, né? Quanto aos dados, quanto à utilização desses dados. Vejam que a LGPD, nessas normas protetivas que ela tem do titular de dados, colocando o titular como central, ela coloca, por exemplo, que ele tem direito ao acesso, não de toda forma, facilitado, as informações sobre tratamento de dados que deverão ser disponibilizadas, veja, não de qualquer forma, clara, adequada e ostensiva. O ostensiva traz para a gente um dever de, por exemplo, não falar sobre o DPO depois de 3 páginas para descobrir, a pessoa não ficar procurando muito tempo até achar informação de LGPD no site. Se é ostensivo, tem que ser de pronto, né? Então, será que a gente está realizando essa transparência, esse livre acesso de forma ostensiva para o participante, para o colaborador, né? Para o nosso, qualquer stakeholder que a gente tem, às vezes um pré-participante, alguém que ainda vai entrar no plano, né? E vejam que a LGPD não coloca isso como uma forma etérea, né? Abstrata, ela traz elencando, olha, você tem que deixar ostensivo e dizer para o livre acesso qual a finalidade, qual a forma e duração, a identificação do controlador, né, qual o contato que ele pode exercer, enfim, os direitos do titular que nós vamos falar. E disso também, assim, absolutamente, né, anexada a esse princípio, nós temos o da transparência, que está lá na 109, aparece aqui para a gente com uma outra conotação, que são as informações claras, precisas, e, de novo, a LGPD trazendo como a gente deve fazer. Ela diz, facilmente acessíveis. Então, lá ela falou ostensivo, aqui fala facilmente acessível, né? Então, para observar que lá no artigo 6º a gente tem um outro princípio, que é o da qualidade de dados, né? Um costume curioso que a gente observa em algumas entidades de atualizar cadastro, mandar mensagem, mandar correspondência com o endereço do Google, né? Ah, não encontrei, mandei o do Google. E aí, de repente, a gente começa a justificar, como assim? Você imagina esse indivíduo sendo encontrado no endereço e não ter feito e colocado esse endereço na entidade, ele vai perguntar de onde você conseguiu o meu endereço, entidade, né? Como você conseguiu esse telefone? Eu nunca cadastrei ele aí. E veja que aqui a prova, lembram? A prova é da própria entidade.
e a fonte é o próprio titular de dados, a menos os casos em que se torne absolutamente impossível, e a gente tem outras qualificações na LGPD, como dados manifestamente públicos, e Google não é dado manifestamente público pelo titular, então não se enquadra lá na exceção. O princípio do accountability, aqui falta um I no título, mas é da famoso binômio responsabilização e prestação de contas, né? Lembrando que a atuação do controlador de dados, a entidade nessa posição, mesmo que ela esteja na posição de operador, que é bem residual também, ela tem que prestar contas ao agente, né? Ela tem que prestar contas ao titular de dados sobre o cumprimento das normas, sobre o enquadramento. Então, de fato, nós temos aqui essas repercussões. Bom, vamos fazer um outro corte agora, olhamos os dois olhares aqui, eu quero avançar rapidamente, para a gente não perder tempo do debate. Primeiro, vamos olhar a relação entidade-colaborador, né? A entidade na posição aqui de empregador, ou muitas vezes, eu estou colocando o colaborador aqui lato sensu, tá? O aprendiz, o estagiário, e também o diretor, mesmo que cedido, né? O conselheiro, quando está né, com o braço ali de gestão ou de fiscalização na posição da entidade, como ele se coloca, né? Qual que é a repercussão importante que a gente tem? Aí eu trouxe algumas, pelo que a gente observa, se a gente tivesse tempo, falaria com certeza de muito mais. Mas, primeiro, cultura organizacional. Todos os indicadores, semana passada minha equipe super fiel que está aqui comigo hoje, né? Os advogados, trainees da equipe, muito feliz de tê-los também. A gente debate dia a dia as novidades, saiu um relatório da autoridade britânica recentemente, demonstrou justamente isso, né? A maior parte, mais de 60% dos incidentes são, de fato, por desconhecimento da organização, dos seus próprios profissionais sobre a privacidade, os limites, o que deve ser feito. Então, cultura organizacional vai em capacitação, vai em treinamento. Recentemente, a gente tem sido muito convidado para umas chamadas pílulas de LGPD, que eu adoro, assim, encontro de 40 minutos, meia hora, só para traçar o que é necessário, oportunizar todo mundo, falar um pouquinho das dificuldades, e aí seguimos nossa rotina, então, muito bacana. Mas isso precisa ser vivo, né? Isso precisa estar sempre, daqui a um ano a gente vai precisar rever, né? É curioso observar, a entidade por onde a gente passou em 2018, já nesse ano falou, já esqueci tudo, vocês precisam voltar porque a gente já esqueceu, e de fato, vejam, uma matéria muito nova para todos, né? O que nós temos de tratamento de dados efetivamente limitados ou baseados no contrato de trabalho e no cumprimento de obrigações legais, social, de FIP, conectividade, enfim, todas aquelas obrigações, ou às vezes benefícios, né? O que nós fazemos para além disso? Acreditem, todo mundo faz alguma coisa além disso. Alguns fazem análise de histórico, né? O famoso background check, tem um case que a gente não vai ter tempo de falar, mas vale a pena vocês pesquisarem, da H&M, né? Da H&M, que é uma rede varejista de roupas, alguns conhecem aqui. Recentemente, o risco reputacional deles ficou gigantesco depois dessa visão, né? E olha que lá não foi trabalho escravo, foi efetivamente checagem de férias, de comportamento dos indivíduos, dos colaboradores, sem ter lastro no contrato de trabalho, nenhuma vinculação. Então, analisar isso. Endomarketing, né, que é uma palavra que eu aprendi aqui trabalhando com a LGPD, que é o marketing interno, de empoderamento, muitas vezes de estímulo, utilizando de fotos dos colaboradores, ou homenagens, né? E aí a gente também tem um pouco de aniversário, uma cultura assim de todo mundo cantar parabéns junto, né? E todo mundo ficar sabendo que é aniversário da pessoa, e às vezes a pessoa não gosta. E a gente começa a rever esses conceitos, né? Sobre o uso. Todo mundo deve gostar de ser homenageado. Não, tem gente que não gosta, né? O uso da imagem em jornalzinho, em evento, em publicidade, tudo isso depende de consentimento. E aí tem um caso, depois vocês pesquisem também, sindicatos bancários, um case de Santander. Eu estou contando para vocês cases públicos, não são cases do escritório, então fiquem tranquilos quanto à ética, mas muito mais para propiciar aqui eventualmente, caso vocês estejam com alguma situação específica que possam avançar nas discussões e nas análises. Rever os normativos, né? Novos normativos criados, que até então não eram exigidos, no política de privacidade, o plano de incidente de segurança, o que fazer em caso de vazamento, infiltração, qualquer tipo de vulnerabilidade externa.
Revisão dos códigos de conduta, a maioria das entidades, não todas, tem seus códigos de ética, até por uma boa prática imposta pela Previc. Algumas têm regimentos internos, têm planos de organização, regulamentos, instruções normativas internas. Rever e adequar cada um deles à LGPD, mesmo que seja para dizer que na reunião não pode mais expor dados pessoais, que a gente já não pode mais mencionar, ilustrar com a ficha do participante, né, num PowerPoint para todo mundo. Então, esses aspectos assim de governança de dados, né, de dados pessoais. Os cadastros, os compartilhamentos, né, olhar para quem que a gente está mandando. Estou mandando isso para o plano de saúde, do RH está mandando isso para o plano de saúde, tá, mas está mandando o quê? Está mandando muita coisa? Está mandando além do que é necessário? Né? Como está sendo feito isso? Né? Por um portal, o arquivo está criptografado, com senha, com algum tipo de proteção, era um diretório FTP, quer dizer, tem mecanismos aqui da gente blindar um pouco esse volume de cadastros. Olhando agora outra relação na entidade e o seu participante, assistido, beneficiário, quer dizer, o seu cliente, né? A instrução 34 traz a palavra cliente. O que ele precisa? Nós falamos transparência, livre acesso, fortalecer a comunicação mesmo, né? Então, nós conhecemos aqui muitas entidades que percorreram uma escada enorme de adequação, não colocaram uma vírgula sobre o trabalho que fizeram no site. Eu falo, gente, tem gente que não fez nada, está com um site lindo de LGPD, vocês fizeram tanta coisa. O participante precisa conhecer, né, o que vem sendo feito, todo o trabalho, quantas horas dedicadas por todas as equipes, inclusive a equipe de investimento, né, que muitas vezes não é atingida diretamente, mas acaba se envolvendo, enfim, todos efetivamente criando essa relação de confiança, de construção conjunta, e eu vejo isso também com os patrocinadores, é um trabalho realmente conjunto aqui para um novo padrão, né, de conformidade. Cadastros e formulários, já falamos, né, minimização, o desafio da revogação da instrução 18, quais são os processos que nós realizamos de previdência, de empréstimo, né, e a gente fala, não, a gente faz o processo previdência, mas dentro do processo previdência eu tenho vários microprocessos ou etapas, né? A oferta do plano, o cadastro do plano, depois o recadastramento, a atualização, prova de vida, né? Às vezes a gente tem CISOB, aí vamos falar agora do desconto em folha, tá? Arrecadação, contribuição esporádica, contribuição do autopatrocinado, do BPD, né? Às vezes contribuição administrativa separada da contribuição previdenciária, enfim, depois a gente tem os institutos todos, né, portabilidade de entrada e de saída, enfim. Quando a gente monta esse mapa, gente, nunca fica menos de 100 processos, tá? Assim, numa entidade muito linear, a gente vai ter 50, 60, mas é uma que não tem perfil de investimento, não tem empréstimo, não tem saúde, ela tem previdência básica, de um plano só, né? E aí sim ela fica com poucos processos, senão realmente a gente sempre tem uma complexidade de etapas e cada um com enquadramento legal, lembrem disso, tá? Cada tratamento de dado com seu enquadramento em LGPD, para analisar os gaps, né, claro. Então, os atendimentos, né, o valor do registro, então a gente começa a discutir agora, né, para entidades que não tem CRM, não tem gravação de voz, como é que a gente pode fazer, né, esse registro? Tem meios de estar aderente a LGPD e fazer prova, né, de uma evidência que não é falsificada, ela é absolutamente verdadeira, né? A própria política de proteção de dados do participante, né? Como que a gente vai atender as requisições em 15 dias, né? Por exercício dos direitos do titular, o contato do DPO, na relação com fornecedores, patrocinadores, instituições, aqui a gente está falando de 2 pessoas jurídicas, né? O que tem no nosso contrato, se é necessário fazermos um convênio de confidencialidade em alguma situação específica, existe convênio de cooperação técnica, será que eu ajusto o convênio de adesão, apesar de ser um instrumento, né, arquivado na Previc, muito mais difícil esse ajuste, rever as nossas rotinas de compartilhamento, né, eventuais pré-cadastros em simuladores, em oferta do plano, quer dizer, sempre ter isso como um aculturamento conjunto, né, as entidades, é curioso observar que a gente está num outro momento de maturidade da entidade com o seu patrocinador, com o seu instituidor. Eles passam a ser grandes parceiros na evolução do plano, na sua conformidade. Porque quando a gente fala que aquele processo de interface não está aderente à LGPD, é ruim para os dois. Um está como controlador e outro como operador de dados. Os dois podem ser multados, os dois podem ser responsabilizados por uma indenização. Então, aqui é o ganha-ganha, realmente um projeto conjunto.
E na sua infraestrutura, esse é o último slide, na sua infraestrutura, lembrar, né, que a gente trabalha com base de dados, né? Então, olhar a política de segurança da informação, a política de continuidade do negócio, revisar, capacitar, esclarecer para as pessoas. A importância, gente, eu recebo pelo menos 2 vezes por dia e-mails que são para outras patrícias. É curioso observar, são incidentes, eu vontade de responder e dizer, olha, você incorreu um incidente de segurança, porque tinha dado pessoal aqui, mas é claro que a gente não vai ser tão antipático, mas é só para dizer que efetivamente, né, existe essa cultura nossa de, não tem problema, né, não tem problema, mas tinha dado pessoal naquele meio, né? Então, olhar nossa infraestrutura, será que tem nuvem no exterior, com transferência internacional, olhar se a gente tem servidores aqui separados, protegidos, se o nosso banco de dados está protegido para os testes, para eventuais vulnerabilidades, sequestros, né? Os antivírus, os firewalls, em algumas estruturas mais complexas, a gente precisa ter outros relatórios de ameaças e riscos externos, né? E os cookies, né? Que ninguém sabia que existia até a LGPD começar a estar na mídia e em todo lugar, e a gente vai passar a ter os sites como os estrangeiros, né? Que logo no início vão aparecer lá os cookies nos casos de consentimento ou simplesmente um privacy notice dizendo, olha, nós temos cookies, mas fica tranquilo que a gente não vai precisar do seu consentimento e aí encaminhar uma transparência. Enfim, eu tive assim, um desafio aqui de correr rapidamente, mas para não perder o espaço do debate, nem comprometer a noite de sexta-feira de vocês, né? Então, estou absolutamente aqui disponível para conversarmos. Obrigada pela atenção. Eu gostaria de fazer uma pontuação. Primeiramente, agradecer a palestra, o debate que a senhora está proporcionando, que você está proporcionando, foi excelente, as explanações foram excelentes, muito esclarecedoras. Mas eu queria saber se você pode abordar a questão dos agentes de tratamento no ambiente das entidades de previdência complementar. Questiono isso porque, apesar da lei ser clara em diferenciar quem é controlador, quem é operador, essa é uma dúvida ainda muito recorrente. Aqui no Distrito Federal, no TJDFT, ainda está em discussão porque na política de privacidade de dados foi colocado o controlador como presidente, o operador como os servidores, e isso gerou uma certa confusão, ainda está em discussão. Então, assim, parece que é simples, mas não é. E no ambiente das previdências complementares, a gente ainda tem o patrocinador. Será que não tem aí alguma situação de controle compartilhado, controlador compartilhado? Como que ficaria isso? Eu acho que isso merece um pouquinho de esclarecimento. Legal, obrigada, Lívia. Realmente, assim, a priori, as figuras estão bem conceituadas na lei. Controlador é aquele com quem o titular de dados mantém a relação jurídica que justifica o tratamento do dado, né? Então, a rigor, a entidade funciona como controlador de dados com todos os seus contratos previdenciários e tratamentos dele decorrentes, e dos seus contratos de trabalho. Se houver contrato de empréstimo também, a gente também tem entidade nessa posição. Mas ela, de fato, funciona como operadora de dados em algumas atividades. Por exemplo, os descontos de associação de aposentados. É uma relação que o indivíduo tem, o aposentado tem com a associação, mas que pode gerar uma repercussão para a entidade, na medida que isso impacta a folha dela de benefícios. E aí ela passa a ser corresponsável na posição de operadora de dados por uma responsabilidade de consentimento que, no fundo, é da associação. Então, como conviver com isso, né? Nós temos, então, essa situação. Nós temos algumas posições de joint controllers. Eu achava que, até muito recentemente, eu achava que essa posição de co-controladores, controladores conjuntos, ou joint controllers, né, que é a expressão estrangeira, utiliza, que isso não era aplicável à LGPD. Desculpa, às entidades fechadas. Até o dia que eu me deparei com uma entidade, curiosamente aí de Brasília, não sei se eles estão aqui conosco, eles têm uma situação que o patrocinador deles tem, por lei, uma obrigação de tratamento de dados, tendo um elemento previdenciário,
e a entidade é contratada para realizar, e o contrato é firmado com a entidade. Então, vejam, legalmente o patrocinador tem responsabilidade, contratualmente a entidade tem responsabilidade. Duas bases legais completamente diferentes para o mesmo dado, que é o benefício previdenciário. E aí, essa foi uma situação em que nós consideramos, de fato, que existia um controle conjunto dos dados. No caso do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, a gente tem uma opinião aqui particular, mas eu vou deixar de expressar, porque acho que o objetivo aqui não é esse. Bem, posso passar aqui pergunta de alguns colegas do chat? Teve uma colega que perguntou se acredita haver conflito entre a atuação da ANPD com outros órgãos reguladores, como a Previc. E como também a próxima pergunta é sobre a ANPD, outra colega questionou o que falta a ANPD regulamentar. Vamos lá, falta bastante coisa para a ANPD. Falta regulamentar o legado, né? Falta tudo, praticamente, falta né? tudo, né? Apesar da eficácia não ser contida, nós temos bastante espaço, né? Tem a única obrigação legal prevista na LGPD, que é o relatório de impacto de proteção de dados, depende totalmente da ANPD, dizer quanto tem que elaborar, em que prazo, em qual modelo. Então, a gente é importante da ANPD. O legado de dados, né? O estoque, como a gente diz, também é todo ele definido, vai ser definido, os critérios serão definidos pela ANPD, enfim. Eu não tenho esse número aqui, vou deixar até para a minha equipe depois levantar quantas normas, quantos elementos, mas certamente passam de uma dezena, dependem de regulamentação da ANPD, fora a fiscalização. Agora, conflito com a Previc, entendo que não. Eu acho que os aspectos aqui são diversos, né? Apesar de que, em alguma medida, eles podem ser cumulativos. A própria LGPD fala em efeito cumulativo com o Código de Defesa do Consumidor, né? Ela diz que você poderá ter um reflexo do Código de Defesa do Consumidor e da proteção de dados. Não é difícil a gente imaginar isso na Previdência Complementar também, porque alguns princípios estão na Lei Complementar 109, como da transparência, as informações claras para o participante, por exemplo, estão lá. Estão na Resolução 32, falando que, inclusive, tem que ter cartilha, infográfico, desenho, tudo, né, mais tranquilo para ele observar e entender. E estão na LGPD. Então, a rigor, a gente pode ter, sim, uma sanção por descumprimento da 32 ou da 109, e ainda ter uma demanda de LGPD, quer seja uma fiscalização da ANPD, quer seja uma ação judicial. Então, acho que, efetivamente, conflito não. Aliás, até o artigo 55, agora, qual 55? Acho que é o 55J, que fala da cooperação técnica entre a ANPD e os órgãos de regulação. Então, acho que eles vão trabalhar juntos. No nosso caso, de regulação não é o Previc. No nosso caso, a regulação é CNPC, né? Mas, ainda assim, a dupla segue, né? Previc, CNPC, regulador e supervisão. 52J? 55. É aquele bloco... 55. Vê se é o J, se é o K. Aqui, 55J com competências da NPD. Isso, está dentro das competências da... Acho que não. De cooperação técnica. Talvez seja mais os colegas aí procurarem dando um Ctrl F na norma. E, doutora, aproveitar aqui com questionamentos também. Primeiro, parabenizar, foi mais que um debate, foi uma aula, conteúdo de extrema qualidade e mais um aprendizado, né, sobre esse tema, constante. Imagina. Eu achei também muito bacana a parte que você falou, que, enfim, não trata-se apenas de adequar cláusulas de consentimento em contratos ou aplicações, mas sempre o respeito aos princípios, né, especialmente a finalidade e a necessidade daquele tratamento de dados. E aí, tentando trazer um pouco mais para a sua área, enfim, esse mapeamento de processos e matriz de riscos, existiria alguma atividade do setor que envolveria um risco maior? E aí, talvez, assim, até falando como leigo, o compartilhamento de dados entre o fundo e o seu patrocinador, enfim. Isso aí. Você consegue apontar algum fator de risco para chamar a atenção da gente, assim? Esse fator de risco que você mesmo apontou. O maior gap de conformidade hoje são os layouts de troca de base de dados patrocinador e entidade. É onde a gente tem os maiores red flags de compliance.
de LGPD hoje nas entidades. Existem algumas atividades de comunicação, tagging, alguns trackings que são implementados, troca de base de dados com Google Analytics, Facebook, a gente tem entidades fazendo isso, mas elas deixam de fazer, ou elas não fazem mais a partir do momento que tomam conhecimento dos impactos para a LGPD. Mas a maior dificuldade é a troca de bases com patrocinadores. Os patrocinadores muito aculturados e as entidades também em manter exatamente como faziam. Então, existe quase aqui um grito de revolta. Eu estava com os dirigentes de uma entidade e eles falaram assim, vai ter muito ranger de dentes e muita gritaria quando a gente fala isso com o patrocinador. Eu falei, imagino, porque eu já participei de muitas reuniões de ranger de dentes e a gente, na verdade, eu acho que aqui não é ninguém impor, né? É muito mais dividir a questão, Fred, que é de corresponsabilidade, né? Então, assim, não é uma questão de uma ou outra pessoa adotar uma postura, uma entidade ou outra ser mais ou menos legalista. Não se trata disso. Se trata de efetivamente uma responsabilização quantificável. A gente vamos aplicar 10 mil para todos os CPFs que estão lá no layout? Porque é mais ou menos isso, né? É o que a gente tem já de decisões judiciais concretas. Então, isso para um contador, ele já faz a conta e já contingencia isso no resultado. Eu acho que a partir desse momento, e quando a patrocinadora, e aí eu vou dizer para vocês que o mais gratificante é a gente observar que alguns patrocinadores, ao realizarem os seus trabalhos de adequação LGPD, as empresas, elas chegam às mesmas conclusões que a entidade, e aí elas também passam a dizer a verdade. A gente não vai mais poder abrir tudo um para o outro. A gente vai precisar ter, efetivamente, cirurgicamente, o que a gente precisa. Caso contrário, vão pedir o consentimento do empregado, justificar que a gente não vive sem abrir nossos cadastros um para o outro, e aí vamos ver se ele vai dizer. E lembra que o consentimento é individual para cada um. Então, se o Fred deu e a Patrícia não deu, paciência. Não vai dar o dado da Patrícia e vai dar o do Fred. Você imagina que loucura isso, né? Então, acho que você foi bem feliz aí, Fred. Exatamente isso. É nesse ponto aí que mora um dos maiores riscos. Doutora, vamos falar um pouquinho das sanções, porque tem a dúvida pelo fato das entidades de previdência complementar fechada serem entidades sem fins lucrativos e todo mundo, quando se fala em sanção, a primeira sanção que vem à mente são as multas sobre o faturamento, né? Assim, a gente tem um rol bem até abrangente de sanções ali, mas tem uma pergunta aqui no chat a esse respeito, como que se faz para aplicar a multa, e aí essa ideia, como que vai ser essas sanções para essas entidades que não têm faturamento? Na realidade, é curioso observar, a gente tem assim, uma impressão de que as entidades não têm faturamento, mas contabilmente elas têm. A planificação contábil das entidades não usa a palavra faturamento, mas usa a palavra receita, que pelas regras da contabilidade é equiparável, né? Então, na realidade, só as entidades que têm decisão judicial transitada e julgada, no caso de PIS e COFINS, que afastam o conceito de faturamento e que poderiam dizer, eu não tenho faturamento. Todas as outras estão esperando o julgamento do STF para dizer se elas têm faturamento ou não. E aí, no final das contas, a gente não tem nada suspendendo a aplicação. E aí, faturamento é o quê para a entidade? Todas as receitas. Então, de contribuição do participante, do patrocinador, de contribuição administrativa, inclusive para o PGA, de resultados de investimentos financeiros, receitas financeiras. Então, assim, basicamente tudo, né? Então, é grave mesmo. A gente imaginar 2% de faturamento aqui é uma conta e tanto. Fora que também tem outras sanções tão graves quanto a aplicação de multa, que, por exemplo, o bloqueio, a eliminação, não poder exercer mais essa atividade. Exato. Não, a publicização, por exemplo, antes mesmo do bloqueio, né, olhando lá as etapas, a publicização já é um dano reputacional aí que quantos anos? Décadas para recompor, né? Verdade. Doutora, aqui uma pergunta talvez um pouquinho mais prática. Vamos lá, a entidade está se adequando, né? Como todo mundo está tentando se adequar a essa nova legislação, e chegou a
a tão esperada hora de nomear um DPO. Uma pergunta que a gente nota assim, com uma certa frequência é: esse felizardo, digamos assim, que vai exercer essa missão, que é uma missão de extrema responsabilidade, sendo do próprio quadro da empresa, ele poderia fazer jus a uma remuneração, melhor, deveria fazer jus a uma remuneração adicional, ele poderia conciliar as funções? Existe algo nessa relação que já estaria estabelecido? Como é que seria? Dar um panorama para a gente, por favor. Eu vou brincar igual a brincadeira do Google, passo, repasso essa. Não, brincadeira. É porque, assim, na verdade, a gente não tem padrão, né, Fred? Assim, eu lembro que em 2018 circulou uma notícia de que os DPOs ganhariam na faixa de 50 mil ao mês, especificamente, né? E todo mundo começou a qualificar bastante, enfim. Concretamente, eu vou te falar do que eu conheço de mais de 40 DPOs de entidades fechadas, especialmente as de grande porte, mas também as de médio porte. As pessoas acumulam as funções, elas têm uma função adicional, uma rotina adicional, pelo menos temporária, ou seja, para ser o primeiro DPO da entidade. Muitas vezes são aqueles que acompanharam o projeto de adequação, a maioria das vezes são do jurídico, mas a gente também tem pessoas da área de cadastros ou de riscos e compliance, apesar de ter uma discussão aí a respeito, mas tem uma qualificação aqui nas entidades que é muito própria. Alguns são superintendentes, executivos responsáveis pelas entidades, enfim, a gente tem aí uma variedade, mas eu diria que em todos os casos as pessoas não estão exclusivamente como encarregados, em todos os casos. Eu não conheço absolutamente nenhum DPO de fundo de pensão que esteja 100% dedicado na função exclusivamente. O que é preocupante, porque acaba que a gente não tem assim, o tempo necessário para se dedicar, né? E isso gera uma angústia. Os DPOs que estão aqui com a gente, eu estou vendo o nome de alguns aqui na minha tela, olhando pelos nomes, eu os reconheço, e isso gera realmente uma preocupação, uma angústia muito grande em relação ao processamento. Mas eu sempre costumo dizer que essa é uma atividade que ela pode não estar sendo valorizada hoje nas entidades em termos financeiros, e aí eu não sei te dizer, tá? Se está havendo algum tipo de acréscimo salarial, se alguém se sentir à vontade aqui para dividir. Isso eu não sei. O que acontece normalmente é da diretoria pedir opinamento, a gente sempre fica numa situação desconfortável como consultores externos, mas trazendo alguns perfis, né, digamos, de hard skills aqui que seriam positivas para a função, mas eu acho que num futuro breve a gente vai ter, quando começar efetivamente a gente ter algumas repercussões mais sérias, né, de LGPD, não no segmento, espero que não, mas no Brasil como um todo, essa atribuição venha a ser dedicada para uma função exclusiva, porque ela é bastante prazerosa, né, do ponto de vista do desafio profissional. Doutor, e mais uma pergunta também de como mais prático. Por algum fator, algum motivo, houve um vazamento. Vazei uma informação, vazei algum dado. O que eu deveria fazer? Como eu deveria me portar? Veja, Fred, na realidade, desde o início da vigia, o que mudou? O que a gente tinha antes? Antes a gente tinha vazamentos em casos muito específicos de privacidade, né? Então, a gente tinha o conceito de vazamento um pouco mais elástico, se vocês me permitem. A gente tinha a aplicação direta do artigo 5º lá da Constituição, quando trata do direito à vida privada. Então, assim, efetivamente, o conceito de vazamento não era como hoje a gente tem na LGPD, que é qualquer exposição, qualquer acesso a dado não autorizado. E aí o que a gente sugere é que as entidades, né, tenham, porque todas elas lidam com milhares de recursos, né, de terceiros, tenham seus planos de incidentes. Então, tenham seus planos de encaminhamento. Existem alguns frameworks internacionais que auxiliam bastante na elaboração desses planos de incidente, como deve ser feito, então, encaminhar para o encarregado, informar para o encarregado analisar isso a partir de alguns critérios, né? Semana passada, a equipe encaminhou internamente, por exemplo, muito interessante, um passo a passo assim, de perguntas, quase que um assessment, acho até que recebe esse nome, de vazamento de dados da autoridade espanhola, né? Que é bem pontual.
qual foi o número de pessoas envolvidas? Era mais ou menos de 100? Tinha dados sensíveis, sim ou não? Eram dados que poderiam gerar algum reflexo para além de um mero aborrecimento? Poderia ser utilizado? Tinha dados financeiros? Então, um passo a passo ali de identificação. Por que isso é importante? Primeiro que a gente tem um efeito que é analisar o passado, né, no incidente, é você tratar o que foi feito e sanear. Então, o que eu vou fazer com o participante? Cabe uma indenização, cabe uma interface do DPO com ele, para encaminhar, informar, dizer quais foram as providências tomadas. E tem um efeito prospectivo, que é um efeito preventivo, a gente aprender com o erro. Então, o DPO tem essa atividade também, a gente sugere que ele trabalhe sempre com o colégio, né, com o IT, que o assessore, que o auxilie na identificação e no tratamento, se for necessário, dentro da remediação, que ele faça a publicização, que não é obrigatória pela própria LGPD, mas que é um dos efeitos que o incidente pode trazer. Agora, do dia 18 de setembro para cá, dia sim, dia não, a gente tem incidente nos clientes de entidades fechadas. E são das coisas mais que vocês podem imaginar. Então, é essa que eu comentei, de e-mail que copia outra pessoa, casos em que uma determinada base esteja no Google e foi acessada, né? A gente tem casos em que o design de uma determinada ferramenta propiciou acessos indevidos, então não houve um vazamento, mas a pessoa conseguia se infiltrar. Então, a gente tem diversos pontos que já existiam, nada disso mudou na vida das pessoas. O que mudou é a lei. Então, acho que o ponto aqui seria realmente desenhar um plano de incidente, né? Que é, aliás, o que o artigo 50, parágrafo 2º diz na LGPD, né? Só me engano, na linha G, uma daquelas que eu mencionei, uma das últimas lá do parágrafo 2º do artigo 50. Então, Patrícia, pegando o gancho aqui do questionamento do doutor Frederico, nós estamos sendo instados com frequência por conta dos conselhos fiscais e conselho deliberativo, em razão do volume de informações que são repassadas para análise, né? Por exemplo, aqueles que estão até no papel de conselheiro precisam entrar dentro de empresas, das investidas, e verificar a forma de atuação, a aderência, o cumprimento de metas, todo aquele conjunto de atividades que está afeto a um conselheiro, né? Dentro das normas Sim. que estão tipificadas dentro da Previdência Complementar. Então, o questionamento maior que faz é o seguinte: o termo de compromisso que eu firmo para ter acesso a esse documento é suficiente para me isentar de qualquer responsabilidade, à medida que dados podem ser vazados e eu, como estou na linha de frente na análise de determinado investimento, possa ser responsabilizada em conjunto com a entidade? Marlene, essa é uma questão bem interessante, porque é muito comum a gente achar que o papel vai enquadrar alguém como culpado, né? Existe uma tentativa nossa, e eu não sei se é brasileira, tá? Não sei dizer de que origem é, mas eu acho que é de todos nós de achar o culpado, né? Se isso aconteceu, é culpa de tal pessoa que mandou, que clicou, que fez. Mesmo a notícia dos incidentes de vazamento, normalmente encontra uma pessoa. Então, outro dia foi um vazamento, alguém da autoridade britânica de proteção de dados que clicou num ponto e deveria ter clicado. A pessoa que né, deu um clique ali na tecla. Você imagina, era totalmente desnecessário falar isso, né? Não importa aqui como foi feito. Acho que o importante é a gente ter a consciência de que o termo de confidencialidade, ele não existe para atribuir a culpa, ele existe para afastar e conscientizar o risco. Então, quando a gente fala do termo de confidencialidade, a gente cria um elo estreito, formalizado, né, vertido em linguagem, vamos dizer assim, dos papéis que as pessoas têm que desempenhar. Então, quem é que está passando informação e quem está recebendo. Por isso que os NDAs, normalmente, eles têm a parte receptora e a parte transmitente ou transmissora da informação confidencial. Mas ele, de modo algum, afasta os fatos da vida. Então, quem de fato vazou, se é que ele poderia evitar. Porque a LGPD ela é uma lei de boas práticas e, assim como outras leis de boas práticas, ela foca mais no que foi feito para evitar do que na consequência em si.
Então, ela diz, lá no 44, por exemplo, ela diz assim, parágrafo único, salvo engano, ela diz que o controlador ele deverá atuar na forma como o titular, com base na segurança que o titular dele espera. Então, é muito conceitual mesmo, é a gente ter a visão do que pode ser feito para evitar. Então, o que eu acho? Acho que sim, o termo de confidencialidade ele é importante, os GPAs, né, os arcabouços de processamento de dados são importantes, tem vários outros instrumentos que a gente pode dizer aqui, discorrer a respeito de dados e de confidencialidade, mas isso jamais vai retirar o modus operandi, a forma como a gente lida com esses dados. Então, nesse caso específico, bom, a gente tem um representante que está no conselho de uma investida, qual é o limite de informações que ele pode ter, né, dentro da atuação de governança que ele exerce na investida. Bom, é tal limite, então ele teve acesso a essa informação. Ele precisa transpor essa informação para a entidade de maneira alguma, ele precisa trazer o resultado dessa avaliação. Vamos imaginar as entidades que têm plano de saúde. Elas não têm acesso a prontuário médico. Nenhuma entidade tem acesso a prontuário médico. Sabe o que elas fazem? Contratam um profissional, alguns profissionais médicos, enfermeiros, nutricionistas, enfim, que podem ter acesso a essa informação. E aí o resultado de segunda análise, de hospitalização, de OPME, tudo isso é feito só como resultado. Justamente porque, pelo nível de sigilo ético que é necessário, e nesse caso da confidencialidade, não permite a gente. Então, nem tudo que o indivíduo que está representando a entidade tem de acesso faz com que esse acesso seja restrito dentro da entidade. Então, acho que aqui é muito mais essa conotação, da gente lembrar que, sim, é importante ter, né, um contrato, um instrumento que consiga refletir os limites de responsabilização, mas que ele não aceita tudo. Né? E, no final das contas, a gente vai ter que fazer prova da realidade dos fatos, da operação. Perfeito. Podem prosseguir aí, Fred e Lilian. Eu tô aqui com receio, gente, das famílias, hein? A gente está aqui com 44 pessoas, 44 famílias, eu olho, numa feira à noite. Então, se vocês quiserem, Giovanni, trazer algum outro aspecto, eu poderia ficar aqui até meia-noite, gente, certamente, mas não quero que vocês comecem a me xingar, a pensar mal de mim, entende? Para a gente ter um outro... Pode ser, Giovanni? Você acha que é viável? Não, eu acho que já dá para a gente encerrar diante do adiantado da hora. Então, e aí a gente pede para o pessoal enviar as perguntas e a gente repassa depois, se for o caso, manda com e-mail, que depois a gente devolve, porque realmente, se passar muito, fica ruim. Não então, doutora Marlene, eu já passo a palavra para a senhora para fazer o encerramento. Eu queria só antes agradecer a doutora Patrícia, o doutor Fred e a doutora Lilian pela disponibilidade. Foi realmente uma aula. O quórum foi muito alto. É uma sexta-feira, véspera de feriado, e de um feriado prolongado, e o quórum deu mais de 60 pessoas, então até esse adiantado da hora tem bastante gente acompanhando. Foi um sucesso, isso demonstra que foi uma boa escolha do tema, que é um tema atual e que tem muita gente interessada. Então, muito obrigado, eu aprendi muito essa noite, eu acredito que todo mundo que acompanhou. E, doutora Marlene, eu passo a palavra para o encerramento. Obrigada, Giovanni. A exemplo do Giovanni, eu também não poderia deixar de agradecer pela aceitação do convite do doutor Frederico, doutora Lilian, doutora Patrícia Linhares, que sempre estamos juntas, conhecemos muito a atividade. E eu digo para vocês que cada um daqueles que nós convidamos para essa live de hoje foi, assim, milimetricamente pensado. Primeiro, o Fred acompanha esse processo evolutivo todo, legislativo, os bastidores, Câmara, Senado, né? E está muito a par do que está acontecendo, sempre me posicionando, eu tenho informações privilegiadas, e agradeço sempre pela contribuição que ele passa, e isso nos ajuda muito dentro da entidade, porque como operador do direito, não basta só as mudanças todos os dias que a gente vive, mas a gente ainda tem esse outro papel de conhecer um pouquinho do que está acontecendo por trás.
Então, agradeço muito, e a nossa casa, né, a OAB, está sempre disponível, espero contar com o doutor em outras oportunidades também. Grata por esse final de semana aí que está iniciando hoje, o senhor ter dispensado um minutinho para com a gente, né? A doutora Lília, a mesma coisa, muito obrigada pela disponibilidade, pela aceitação, mesmo em viagem, né, já colocando o seu primeiro dia aí de descanso a favor, né, da nossa comissão. Ela também é da comissão de LGPD, da OAB-DF. A gente vem tentando desenvolver um trabalho de parceria, pensando os conhecimentos que ela já tem, trazendo um pouquinho para a nossa, que, aliás, a LGPD é uma regra, como a Patrícia pontuou aí, que vai vigorar em todas as relações, independentemente qual seja o setor, o segmento, mas ela é uma realidade que está aí, nós estamos aprendendo agora, paulatinamente, a conviver. A doutora Patrícia dispensa até comentários, porque ela está dentro conosco na Previdência Complementar. Recentemente, nós a convidamos também para a comissão da própria ABRAP, para ela também fazer algumas pinceladas, demonstrar para a gente o que seria a cautela, até como advogado, que nós devemos ter. A Patrícia, para quem não conhece, ela é sócia do escritório Linhares, né? Linhares Advogados Associados, não é isso, Patrícia? Isso mesmo. Então, o escritório, ele não é daqui de Brasília, a doutora Patrícia está falando com a gente de Salvador, aquela terra chata, ensolarada, né? Muito sol, muita luz, muito brilho, e o escritório já vem desenvolvendo um trabalho, não é de hoje, daí porque tanta expertise, né? Nós temos de um lado ali o Fred acompanhando os bastidores, do outro lado nós temos a Patrícia também, no escritório, já treinando e dando várias assessorias, inclusive eu estou vendo aqui que a doutora Vanessa está participando na condição de DPO também, acumulando dentro de uma entidade, que foi feita essa pergunta, né? E também ela mesmo registrou que não está recebendo nenhuma remuneração adicional acumulada com aquela que ela percebe na condição de advogada da entidade. Tem vários colegas nossos aqui também que estão participando, tem o doutor Abdias, temos aqui a Érica, a Liana, companheiras mesmo da nossa área, tem outra comissão aqui, a doutora Laila está presente também, nós agradecemos, eu não poderia deixar de fazer um agradecimento também à doutora Carolina Machado. A Carolina Machado é uma estudiosa da Previdência Complementar, é uma entusiasta, e sempre também vem colaborando e nos municiar de informações. Então, para todos que participaram, nossos agradecimentos, e só um alerta, LGPD veio para ficar, não tem como mais retroceder, e hoje nós temos que mudar a nossa cultura. Cultura é um processo gradativo, mas que precisa não contar com barreiras. E para aqueles que precisarem de apoio, eu acredito que todos que estiveram conosco aqui hoje poderá contribuir até para solucionar ou então para complementar alguma informação. Obrigada, Patrícia, mais uma vez, obrigada, Fred, obrigada, Lilian, e fiquem à vontade para voltar, assim, quando acharem que é necessário, se bem que a Patrícia, de vez em quando, está conosco também, né? Verdade. E sejam todos muito recompensados, porque o trabalho de vocês aqui com a gente não é remunerado, mas é um trabalho que eu julgo de relevante valor, porque o compartilhamento de informações contribui para o crescimento de outros, como também nos engrandece por saber ter esse dom de uso da palavra e poder contagiar outras pessoas que não estão, às vezes, tão nivelado, mas têm algumas dúvidas também que podem ser equacionadas. O nosso sincero agradecimentos, né, e esperamos contar com todos numa próxima live. Obrigada. Eu gostaria só de dar uma palavrinha a respeito da Comissão de Privacidade e Proteção de Dados de Brasília, da OAB-DF. Acabou de ser instituída, foi agora em setembro, semana que vem vai fazer um mês,
recém-nascida, e estamos aqui de portas abertas para os advogados que se interessarem. Temos membros até que não são de Brasília. Ainda a gente está trabalhando muito no campo da pesquisa para poder prestar apoio, né, para toda a comunidade jurídica nesse sentido. Então, me ponho à disposição para quem quiser entender, saber como que são os nossos trabalhos. Quero agradecer muito o convite por ter participado desse momento. Foi muito bom mesmo. E era só para dar essa informaçãozinha a respeito da comissão. Legal. Bom, eu só tenho agradecimentos a fazer e parabenizar as comissões por terem se unido, né, algo absolutamente saudável e que demonstra, né, essa força de atuação conjunta muito bem refletida na OAB-DF. Para mim foi uma honra, de verdade, receber o convite, poder encarar esse desafio de estar com os colegas aqui que tanto admiro. E, como a Marlene disse, né, tentando concorrer com um feriado que se avizinha, mas, enfim, de todo modo, dizer que nós estamos absolutamente à disposição sempre, o que a gente puder agregar, e, enfim, nos sentimos aqui absolutamente lisonjeados, né, de tê-los conosco aí por essas horas. Espero que tenhamos umas próximas oportunidades. Obrigada, Fred, Lília, Giovanni, Marlene. Eu vou tirar os doutores aqui, que são os colegas, e dizer que foi realmente muito bom estar com vocês aqui essa noite, poder apresentar um pouco do que a gente vem trazendo no dia a dia. Obrigada, Fred. Desculpa, Fred. Eu quero me somar aos agradecimentos aqui. Agradecer, inclusive, por ter sido chamado de doutor, né, mesmo não sendo, e estando presente aqui com grandes. Agradecer pelo acolhimento, por mais uma noite de aprendizagem, e colocar aqui à disposição também o que precisarem. Bacana. Parabéns pelo trabalho à frente da Abratel, Frederico. Parabéns, Patrícia, pelo trabalho desenvolvido à frente da Sociedade Linhares Advogados. Parabéns, Lilian, também, não só na comissão, mas também à frente da Sociedade Lilian Pascoal, não é isso? Obrigada, senhores. Boa noite a todos. Foi um prazer tê-los conosco.